Ariano Suassuna, uma vida em obra de arte. Nem sempre todos os dias são iguais. Em 16 de junho de 1927, quando ainda era chamada de Paraíba, a cidade de João Pessoa ganhou talvez um de seus filhos mais ilustres, Ariano Suassuna. Filho de João Urbano Pessoa de Vasconcelos Suassuna e Dona Rita de Cássia Dantas Vilar. Nasceu no Palácio da Redenção, pois seu pai era o presidente da Paraíba, cargo que hoje corresponde ao de governador do estado. Ainda muito pequeno, Ariano já mostrava grande inteligência, com a memória impressionante. Tinha muita facilidade para decorar textos, recordava-se de fatos ocorridos quando ainda era quase um bebê. Conheceu a dor muito cedo com a perda de seu pai, por causa de tumultos e disputas que acabaram deflagrando a Revolução de 1930. João Urbano foi assassinado com um tiro pelas costas. O crime aconteceu no Rio de Janeiro, quando Suassuna tinha ainda 3 anos. Um céu azul o ano inteiro, a cidadezinha de ruas compridas e empoeiradas. Uma igreja, uma venda, em algum lugar assim era Taperoá. Em uma das casas da vila, um pequeno menino passava muitas horas sozinho e lia a maior parte do tempo. Por adquirir o hábito de ler deitado, passava quase todo o dia fechado em seu quarto. Ganhou o apelido de devorador de livros, por arrancar e comer um pedacinho de cada página que lia. Sem se afastar da lembrança paterna, traz consigo viva presença do seu pai, que foi para ele temas de muitos escritos tanto na prosa como em versos, como este poema. Sem se afastar da lembrança paterna, traz consigo viva presença do seu pai, que foi para ele temas de muitos escritos, tanto na prosa como em verso, como este poema, a Acauã, a Malhada das Onças. Aqui morava um rei quando eu menino, vestia ouro e castanho no gibão, pedra da sorte sobre o meu destino, pulsava junto o meu seu coração. Para mim, seu cantar era divino, quando ao som da viola e do bordão, cantava com voz rouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes do sertão. Mas mataram meu pai. Desde esse dia eu me vi como um cego, sem meu guia, que se foi para o sol. Transfigurado, sua efígie me queima. Eu sou a presa. Ele, a brasa que impele ao fogo acesa. Espada de ouro em pasto ensanguentado. Nunca esqueceu a dor de ter perdido seu pai tão cedo e assassinado. No seu discurso de posse, na Academia Brasileira de Letras, proferiu as seguintes palavras, abre aspas, posso dizer que, como escritor, eu sou, de certa forma, aquele mesmo menino que, perdendo seu pai assassinado no dia 9 de outubro de 1930, passou o resto da vida tentando protestar contra sua morte através do que faço e do que escrevo, oferecendo essa precária compensação e, ao mesmo tempo, buscando recuperar sua imagem através das lembranças, dos depoimentos dos outros, das palavras que o pai deixou. A dor não o tirou a característica do bom senso de humor herdado de toda a família. Ariano sempre se mostrou um homem alegre, bem-humorado, sendo essa sua marca nas suas criações. Ao falar de suas recordações, ele relembra a casa cheia e com música alegre, como era o gosto da família Suassuna. Na infância, a casa de Taperoá recebia visita toda vez que o piano era aberto. Entre as músicas ouvidas no sobrado estavam as criadas por um jovem pernambucano, além de cantigas populares brasileiras e canções ibéricas trazidas até nós pelos portugueses. A infância na rua de Taperoá tinha uma atração que marcou a vida de Ariano Suassuna: o encantamento pelo circo. Um circo sem bichos, com festas e divertimentos espalhados em cada canto sob a lona. No picadeiro, malabaristas, trapezistas, bailarinas, mágicos e principalmente palhaços. Confessou uma vez, bastava que alguém dissesse: "O circo chegou", que começava a desencadear-se um estado de tensão poética dentro de mim.
Se o circo já era uma festa em sua vida, havia ali um personagem principal, o palhaço. E entre tantos, um foi inesquecível, Gregório, o astro do circo Estriguinho. Em suas falas, ele relembra depois de assistir aos espetáculos, eu ficava dias e dias repetindo exatamente tudo o que os palhaços haviam dito. As brincadeiras, as graças. A lembrança de Gregório o acompanhou por toda a sua vida. Está hoje marcada na literatura brasileira. É ele o palhaço narrador do Alto da Compadecida, a obra mais consagrada de Ariano Suassuna. O grande poeta, escritor e dramaturgo foi alfabetizado por sua mãe, Dona Ritinha, e uma de suas tias. Uma vez falando da primeira cartilha que recebeu de sua tia Neves, ele mencionou: não sabia ela que estava me escravizando para o resto da vida. Claro, estou brincando, porque ela estava me abrindo um reino da mais alta importância, o reino da leitura. Reino este, por onde Ariano começou a passear, seduzido desde que conseguiu perceber o que diziam os livros. A leitura sempre foi sua grande companheira. O pai deixou uma boa biblioteca desta, guardou como relíquias um exemplar dos Sertões de Euclides da Cunha, Cantadores, Sertão Alegre e Violeiros do Norte, os três escritos pelo cearense Leonardo Mota. A ilustre casa de Ramírez e a cidade e as serras de Eça de Queiroz. Em 1943, se mudou para Recife. Estudou no ginásio pernambucano e no colégio Oswaldo Cruz. Nessa época, ele ainda não havia entrado na faculdade. Porém, seus primeiros textos já eram publicados nos jornais da cidade. Em 1946, entrou na faculdade de Direito. Lá conheceu Hermílio Borba Filho, que era um dos líderes dos grupos de jovens escritores e artistas. Foi junto com Hermílio que fundou o Teatro do Estudante de Pernambuco. Um ano depois, ele cria sua primeira peça, Uma Mulher Vestida de Sol. Com esta peça, ganhou o prêmio Nicolau Carlos Magno. Mas um ano após, em 1948, cria a peça Cantam as Harpas de Sião. E no ano seguinte, Os Homens de Barro. Em 1950, formou-se em Direito e passou a atuar como advogado. Recebeu o prêmio Martins Pena pelo auto de João da Cruz. Em 1951, ficou doente e, para se tratar de doença pulmonar, voltou a morar em Taperoá, onde escreveu e montou a peça Torturas de um Coração. Um ano depois, Ariano volta a morar em Recife. Lá ele dedica-se à advocacia e ao teatro. Em 1953, ele cria O Castigo da Soberba. No ano seguinte, O Rico Avarento. E em 1955, ele cria O Alto da Compadecida. Essa é uma de suas obras mais conhecidas. Em 1957, foi ensinada pelo Teatro Adolescente do Recife e conquistou a medalha de ouro da Associação Brasileira de Críticos Teatrais. Essa peça fez tanto sucesso que foi traduzida e representada em vários países, além de ter sido adaptada para o cinema, que foi outro grande sucesso. No ano de 1956, Ariano abandonou a advocacia e passou a lecionar aulas de estética na Universidade Federal de Pernambuco. No ano seguinte, sua peça O Casamento Suspeitoso foi encenada em São Paulo pela companhia Sérgio Cardoso. Montou a peça A Farsa da Boa Preguiça em 1960 e A Caseira e a Catarina em 1962. Em 67, se tornou membro fundador do Conselho Federal de Cultura. Permaneceu lá de 67 a 73. No ano de 68, fez parte do Conselho Estadual de Cultura de Pernambuco, onde permaneceu até 1972. Escrita em 1955, ensinada pela primeira vez em 1956 e premiada em 1957 com a Medalha de Ouro da Associação Brasileira de Críticos Teatrais, a peça está centrada em dois personagens, João Grilo, um sertanejo que adora mentir, e Chicó, o homem mais medroso da região. Em Tom Atrapalhado e outras, eles acabam sendo perseguidos por um dos cangaceiros mais temidos do sertão. A história de amor de Fernando e Isaura, 1956.
primeiro romance de Ariano Suassuna. O livro é uma versão brasileira da história de Tristão e Isolda. O escritor diria que o livro foi um exercício para a escrita de sua maior obra, o romance da Pedra do Reino. Passado em Alagoas, o romance mostra um amor com desfecho trágico. O livro ficou inédito até 1994. O Santo e a Porca, 1957. Comédia em 3 atos. Narra a história de Euricão Árabe, um velho pão duro e devoto de Santo Antônio, que esconde em casa uma porca cheia de dinheiro. A Farsa da Boa Preguiça, 1960. Aprofundando a busca estética iniciada com O Alto da Compadecida, a peça estreou em 1961, em Recife, com cenários e figurino de Francisco Brenad, além da música de Capiba. Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue Vai e Volta, 1971. Inspirada em um acontecimento sertanejo do século XIX, quando pessoas foram sacrificadas por uma seita que desejava restaurar o reinado de Dom Sebastião. O diretor do Departamento de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco, ele inicia o movimento armorial. O objetivo desse movimento era valorizar e tornar mais evidentes os vários aspectos da cultura do Nordeste brasileiro, desenvolvendo todas as formas de expressão populares da região. Ariano convidou músicos, muitos conhecidos da época, para participar deste movimento. E no dia 18 de outubro de 1970, aconteceu um concerto em Recife. 3 séculos de música nordestina, do barroco ao armorial, onde os músicos convidados tocaram e ainda neste evento houve uma exposição de gravura, pintura e escultura. Seus romances. Em 1971, iniciou sua trilogia com o livro O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue que Vai e Volta. O terceiro livro foi lançado em 1976, a história do rei degolado nas caatingas do sertão, Ao Sol da Onça Caetana. Essa trilogia foi classificada por ele como romance armorial popular brasileiro. Os 2 primeiros romances dessa trilogia foram relançados em 2005, e essa segunda edição esgotou completamente em menos de um mês. Algo surpreendente, pois este volume possuía quase 800 páginas. Em 1975, foi nomeado secretário de Educação e Cultura do Recife, onde permaneceu até 1978. Fez doutorado em História pela Universidade Federal de Pernambuco em 1976, onde defendeu a tese de livre docência A Onça Castanha e a Ilha Brasil, uma reflexão sobre a cultura brasileira. Foi professor por mais de 30 anos e, neste tempo, ensinou estética e teoria do teatro, literatura brasileira e história da cultura brasileira. No ano de 1990, Ariano passou a ocupar a cadeira de número 32 na Academia Brasileira de Letras. 3 anos depois, foi eleito para a cadeira de número 18 da Academia Pernambucana de Letras. Em 1994, ele se aposenta pela Universidade Federal de Pernambuco e em seguida se torna secretário de Assuntos ao governador de Pernambuco, Eduardo Campos. E em 2000, passou a ocupar a cadeira de número 35 da Academia Paraibana de Letras. De um grande leitor a um incomparável criador. Sua obra é rica, vasta e apreciada pelo público brasileiro. O Alto da Compadecida, o narrador está preso e formula sua defesa contando a história de sua família, que ele acredita serem reis brasileiros. O livro foi pensado como uma trilogia. História do rei degolado nas caatingas do sertão, Ao Sol da Onça Caetana, 1977. A obra é a primeira parte do segundo volume da trilogia, iniciada com A Pedra do Reino. Nele, Quaderna narra o segundo dia de seu interrogatório, além de narrar fatos de sua infância e do envolvimento de sua família com a política paraibana. Nos últimos anos de sua vida, percorreu o país falando para jovens universitários e professores. Seu jeito simples, divertido e bem-humorado levava alegria, diversão e muito conhecimento por onde passava. Outro dia eu fui dar uma aula
num colégio do Recife. Quando eu cheguei lá, estava uma faixa. No dia do estudante, o colégio tal oferece a seus alunos uma aula show do professor Ariano Suassuna. Eu disse, tira a faixa, senão eu não dou aula. Eu não dou aula show, não. Eu dou aula espetáculo. E show. E show da minha terra. É uma interjeição de espantar a galinha. Mas aí eu voltei, porque eu cheguei em São Paulo, aí estava na primeira página do jornal. Não sei se está dando para ler. Preferência Nacional. Preferência Nacional. Sabe quem é? A banda Calypso. Preferência. Olha, esse é o guitarrista e essa era a mulher que estava cantando. Olha bem, eu fiquei com vontade de escrever a folha e dizer a ela, olha, Preferência Nacional, uma exceção. Um homem chamado Ariano Suassuna, um paraibano. Esse não gosta não. Mas o que me deu mais raiva, foi que eu cheguei no meio, aí estava um homem chamado, eu vou dizer o nome dele, Eduardo Miranda, produtor e jurado de programa de televisão. Deve ser um gênio, né? Pois veja o que ele disse aqui. Repare, a Calypso é a verdade do povo brasileiro. A verdade do povo brasileiro. Eu me senti pessoalmente insultado. E acho que vocês têm o direito de se sentir também. Não é? A Calypso é a verdade do povo brasileiro. O Chimbinha... O Chimbinha é um guitarrista genial. Eu digo, olha, eu sou um escritor brasileiro. Meu material de trabalho é a língua portuguesa. Se eu gasto um adjetivo como genial, se eu gasto com Chimbinha, o que é que eu vou dizer de Beethoven? Não é? Machado de Assis dizia que no Brasil existem dois países. Ele dizia, o país real é bom, revela os melhores instintos, mas o país oficial é caricato e burlesco. Nós todos somos nascidos, criados, formados e deformados pelo Brasil oficial. Mas eu espero que vocês façam como eu. Não estou me dando como exemplo, não. Foi somente que eu tive essa ideia quando eu era muito moço. Eu disse, como é que eu vou fazer meu teatro, meu romance, minha poesia? Eu vou olhar como é que o povo do Brasil real faz. Essa história do cachorro, o enterro do cachorro que eu acabei de citar para vocês, é uma história criada pelo povo do Brasil real. Então eu sou atento ao que é que o povo do Brasil real faz, o que ele quer, como ele pensa, como ele canta, como ele se veste, como ele escreve. Porque eu acho que nós do Brasil oficial temos obrigação com esse maravilhoso povo do Brasil real. A gente tem a obrigação de acabar com essa distância terrível, essa dilaceração horrorosa que existe no nosso país. Ariano Suassuna não é um simples nome da literatura brasileira. A pura arte da palavra em resumo, sua forma de ver, compreender e viver o mundo. Ficou escrita de forma única e incomparável. Sua genialidade está escrita em cada uma de suas obras. Portanto, a dia 16 de junho de 1927 não foi um dia comum. Nasceu Ariano Suassuna.